Reuniões longas, conversas intermináveis, pouco objetivas, decisões que não são tomadas. Quem nunca, né? Por isso que nesse vídeo a gente vai falar sobre a tomada de decisão por consentimento, que é um formato que eu acho que junta a participação da equipe com agilidade. Meu nome é Marcos Mudado e eu sou servidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre alguns formatos de tomada de decisão, sobre o consentimento propriamente dito, um passo a passo, ou seja, como aplicar ele na prática em uma reunião, e uns pré-requisitos e umas dicas extras para que esse formato funcione. Bom, a primeira forma de decidir em grupo é autocrática, é aquela forma pela qual uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas toma a decisão que é comunicada à equipe. Essa forma tem algumas vantagens, ela é rápida, porque não tem conversa, né, gente? E ela pode ser confortável. Confortável para a gente que recebe as ordens e as decisões tomadas. Confortável porque a gente não precisa assumir a responsabilidade por estar tomando uma decisão. Contudo, ela tem várias desvantagens. Ela não tem uma construção conjunta, ou seja, ela não aproveita a inteligência coletiva daquele grupo. Ela pode ser desmotivadora, porque todo mundo, todos nós, temos uma necessidade básica de autonomia e ao longo do tempo, se essa necessidade não é atendida, isso pode provocar uma falta de sentido em trabalhar naquele local, naquele grupo. Muitas vezes ela se sustenta pela força, ou pelo medo, ou por uma acomodação. Acomodação exatamente pelo fato de eu não ter que me preocupar em tomar decisões. Já a decisão por votação é aquela que todo mundo conhece, a maioria define por meio de um voto. Ela tem vantagens que é rapidez também, e ela é mais participativa que a autocrática, pelo menos a gente tem direito a um voto. Mas tem também desvantagens. Ela gera uma situação de vencedores e vencidos, e isso pode gerar, naquela parte que foi vencida, um inconformismo, um desejo de revanche, uma rivalidade interna, uma apatia, do tipo, agora eu não vou mais participar, porque eu perco sempre. Pode gerar uma torcida contra, do tipo, tomara que dê errado para que todos vejam que eu estava certo no meu voto. E, muito importante isso, ela desconsidera preocupações, desconsidera os pontos de vista, as motivações. Por que aquele lado estava votando em uma alternativa? Por que aquele outro lado estava votando em outra? Será que não dava para a gente tentar chegar num terceiro ponto, num outro termo? O consenso, pessoal, é aquele formato que a gente talvez tenha mais costume, é quando a gente senta em uma reunião e fala, temos que tomar uma decisão, sem muita estrutura, e tem que ser uma decisão que seja boa para todo mundo. E a gente tende a achar que este é o melhor modelo. Afinal de contas, uma decisão que é boa para todo mundo deve ser a melhor. Isso está certo, mas o consenso também tem umas desvantagens. Tem as vantagens de ser bem participativo, de buscar uma igualdade e de ser bem reflexivo. É muita conversa para chegar num consenso. As desvantagens é exatamente por causa disso. É tanta conversa que fica um formato lento, fica um formato cansativo, desgastante. Algumas pessoas podem até abrir mão pelo cansaço. Elas deixam de argumentar pelo cansaço. E começa a gerar uma preguiça em reunir. E, a longo prazo, isso pode gerar um trauma até de fazer reuniões. Isso que gera aquela sensação de que a reunião é interminável. Alguns sintomas mostram que a gente está tomando decisão por consenso. Aquelas falas, olha gente, eu tenho uma ideia, se todos concordarem, se o grupo aprovar, é importante que seja bom para todo mundo. E também aquela coisa do mais isso, mais aquilo, começa a ter aquele bate-bola e uma pessoa querendo convencer a outra que a proposta dela é a melhor. Quando rola esse negócio de convencimento, de esse bate-bola e de um monte de argumentações, provavelmente você está tomando decisões por consenso. Agora, se você quer juntar agilidade, participação, estímulo à inteligência coletiva, então a gente precisa falar de tomada de decisão por consentimento. O consentimento muda um pouco a forma em comparação ao consenso. No consentimento, não é que todo mundo concorda, é que ninguém tem uma objeção relevante para que a proposta prossiga. Como que é isso? Se no consenso a pergunta é, a proposta é boa para você? No consentimento isso muda um pouquinho. As perguntas são, você consegue conviver com essa proposta? Ela é segura o suficiente para experimentar? Ela é boa o suficiente por agora? Então isso muda um pouquinho a ideia básica da tomada de decisão. Vamos ver cada uma dessas frases. Eu consigo conviver com essa proposta? Ou seja, talvez essa não seja a proposta mais maravilhosa para mim,
e provavelmente não é. Mas eu não tenho tanto problema em que ela prossiga. Eu topo pagar para ver. Vamos ver o que dá. Eu não acho que ela vai ser um problema. É segura o suficiente para experimentar? Ou seja, tem uma frasezinha que eu gosto muito, que é em inglês, que é o fail fast, learn faster, que eu traduzi para o R logo e aprenda mais logo ainda. Então, o consentimento é um estímulo à experimentação, desde que a proposta seja segura. A gente está vivendo num mundo que a gente chama de mundo VUCA, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um mundo com muitas transformações, muita informação, e aquelas decisões perfeitas e maravilhosas, elas não existem mais. Existem as decisões possíveis. Ou seja, dentro do possível, o que eu posso experimentar? Provavelmente eu vou ter que ajustar alguma coisa. Daqui a algum tempo de experimentação, eu vou perceber que alguma coisa podia ser melhor. E aí eu posso fazer esse ajuste. A gente está só experimentando. Por isso que tem essa terceira pergunta. É boa o suficiente por agora? Ou seja, será que a gente precisa colocar tanto peso nessa decisão? Se a gente pode mudá-la na semana que vem, ou daqui a 2 semanas, ou na próxima reunião? É por isso que tem um tema que eu acho muito importante, que é o tema da regularidade das reuniões. Se eu tenho reuniões regulares, onde as pessoas sabem que terão voz, que serão ouvidas, que terão direito a fazer propostas, a fazer ajustes em propostas, em decisões passadas, o peso das decisões de uma reunião ficam muito menores. Agora, se eu tenho uma reunião na vida, outra na morte, as pessoas sabem que precisam aproveitar aquele momento para que o seu ponto de vista seja considerado, que ela não vai ter muita oportunidade para recuperar se a decisão que ela gostaria que fosse tomada não caminhe para a direção que ela imagina. Então, é muito importante manter essa cadência, esse espaço de ouvir as pessoas de forma regular ao longo do tempo. Uma regularidade semanal para uma equipe que trabalha junta diariamente, eu acho bacana. Quinzenal, aceitável. Mais do que isso, eu acho que a energia se perde, que as reuniões vão ficando distantes demais. Pessoal, tem um esqueminha aqui que ajuda a entender um pouquinho melhor como é que funciona a lógica do consentimento. Vamos pegar uma situação fictícia, que é um casal de namorados está decidindo para onde vai nas férias. Então, o André, este aí é o André. No centro, nessa bola aqui do centro, é onde está a preferência pessoal de André. Ele prefere ir para a praia. Nessa bola expandida aqui está o espectro de tolerância do André. Ele tolera ir para o mato, apesar de preferir ir para a praia. E nesse círculo maior está a faixa de objeção dele. Então ele não tolera sair para pescar, nem tolera ir acampar. O seu namorado João, vamos ver como é que é a situação dele aqui. A preferência dele é ir pescar, a faixa de tolerância dele é mato e acampar, e ele não tolera ir para a praia, é a objeção dele. Se eles estivessem tomando uma decisão por consenso, eles iam estar discutindo entre ir para a praia e ir pescar. Provavelmente um ia tentar convencer o outro de por que a sua opção era melhor. Agora, na decisão por consentimento, você amplia um pouco as faixas e você entra numa faixa de tentar combinar as tolerâncias, não mais as preferências. E deste modo, a opção que combina a tolerância dos dois é a opção ir para o mato. Aí os dois poderiam rapidamente tomar uma decisão de ir para o mato. Bom, então graficamente falando aqui, a comparação entre consenso e consentimento. Observem aqui, o consenso é a interseção daquelas bolas do meio, a bola da preferência pessoal. No consentimento, a interseção é da bola expandida, da faixa de tolerância. Então, a possibilidade de interseção é bem maior. Olha o amarelinho desse, como é que é maior que o amarelo desse. Isso significa que no consenso tem um alinhamento de preferências e no consentimento é um alinhamento de tolerâncias. Ou seja, é mais fácil tomar decisão por consentimento do que por consenso. Bom, agora vamos falar como é que faz o consentimento na prática, como é que a gente roda isso numa decisão e numa reunião com o grupo. A primeira parte da tomada de decisão, obviamente, é definir bem o problema. Toda decisão se inicia com um problema bem definido. Isso aí você pode fazer de várias maneiras, o que leva à segunda parte, que é coletar ideias.
Você pode fazer por meio de uma rodada ali na reunião, uma rodada inicial, onde você vai buscar a opinião das pessoas. Pode fazer uma atividade de brainstorming, você pode coletar sugestões de terceiros. Enfim, existem diversas maneiras também de fazer isso. Agora, deste passo para frente é onde começa realmente o processo de tomada de decisão por consentimento. A primeira coisa a ser feita é definir um proponente. Por quê? O consentimento começa com uma proposta. E para ter uma proposta, a gente precisa ter alguém que faça a proposta. Esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser uma dupla, pode ser um grupo, pode ser a equipe que está trabalhando com aquilo. E aí, esse proponente ele precisa apresentar uma primeira versão da proposta, que não precisa ter uma preocupação de que seja boa ou maravilhosa ou perfeita. É uma primeira versão que vai ser submetida ao grupo ainda. Apresentada a proposta, tem que ter um momento inicial de dúvidas, não é ainda a hora de dar opinião, é o momento de esclarecer algo que possa ter ficado um pouco confuso, e aí então, num outro momento, se inicia uma rodada de impressões, que aí sim as pessoas vão dizer o que acharam, o que pensam, o que incomoda, se tem sugestão, se tem alguma ideia que possa melhorar a proposta. E normalmente a gente pode fazer uma rodada. Rodada, gente, significa que cada um vai falar um de cada vez. Não tem bate-bola, não tem mais isso, mais aquilo, um convencer o outro. A pessoa pode falar alguma coisa completamente contrária ao que seu colega acabou de falar e a rodada prossegue sem ter discussão e bate-bola com relação às ideias. Geralmente eu faço uma ou duas rodadas, faço a segunda quando eu vejo que a conversa está crescendo, que as opiniões estão se desenvolvendo no grupo, né? Que alguém está aproveitando a opinião do outro e está incrementando a sua opinião. Aí eu faço uma segunda rodada, geralmente mais propositiva. Então, tendo ouvido as impressões do grupo, o proponente vai ter um tempo para fazer um ajuste na proposta dele. Esse ajuste pode ser ali na hora da reunião mesmo, pode se dar um tempo dentro da reunião para ele. Na reunião remota, você pode mandar ele para uma sala simultânea, se for um grupo de proponentes, você pode mandar eles para lá, dando um tempo para eles fazerem o ajuste. Dependendo da complexidade da decisão, talvez seja necessário que esse ajuste seja feito na fora da reunião e apresentado na próxima reunião. Bom, e aí, apresentada a proposta ajustada, a gente faz a verificação do consentimento. Essa verificação é feita por meio da pergunta para cada uma das pessoas que está ali: você tem uma objeção? Se não existe objeção, a proposta prossegue para ser implementada. Agora, se existe uma objeção, essa objeção precisa ser validada. Por que esse negócio de validar? A ideia é que a objeção não reflita uma preferência pessoal, mas sim um problema que o grupo pode ter com aquela proposta, uma preocupação que seja referente ao grupo. Mas afinal, o que é uma objeção válida? Uma objeção válida para mim é uma que responde a 3 perguntinhas básicas. A primeira delas, qual que é o risco que essa proposta traz aos propósitos do grupo? Esse risco é incontornável se o problema acontecer? Então, assim, se aquele problema que o objetor está prevendo que vai acontecer mesmo, aquele risco pode ser contornado caso o grupo se movimente ou não. Realmente o grupo vai ter um problema sério se aquela situação acontecer. O risco é causado pela proposta ou ele já existia e a proposta não tem nada a ver com o risco? Então, se o objetor conseguir responder logicamente a essas perguntas, então a objeção é considerada válida. E quem que valida? Quem que valida a objeção? Bom, isso eu acho que está dentro dos combinados do grupo, mas geralmente eu gosto de usar o procedimento de que quem valida a objeção é o próprio objetor. Ele mesmo responde as perguntas e ele mesmo avalia se aquela objeção é válida. Bom, sendo válida a objeção, então, aí entra uma parte que eu acho que é bem importante. O facilitador, nesse momento, o facilitador da reunião, ele vai tentar fazer emergir, fazer deixar claro o que realmente importa para cada uma das partes. O que importa para a parte que fez a proposta quando ela fez aquela proposta? Qual que é a motivação dela? Que necessidades ela estava querendo atender? O que importa para a parte que fez a objeção? Quando a gente consegue chegar nessas motivações e trazer à tona as intenções por trás dos pontos de vista,
a gente consegue conectar as pessoas, consegue chegar numa interseção. Essa interseção eu costumo dizer que é um pote de ouro, porque ela permite que o grupo comece a visualizar uma proposta que seja alternativa e que leve em conta as motivações tanto da proposta original quanto da objeção colocada. Então, gente, a partir desse momento, uma proposta conciliatória é solicitada. E essa proposta é solicitada para quem? Pode ser para o objetor, pode ser para o objetor mais uma pessoa, que ele pode escolher, ou o facilitador pode escolher. Pode ser para o objetor mais o proponente. Enfim, a partir desse momento que alguém foi pedido para fazer uma proposta conciliatória, as etapas se repetem. Ou seja, tem que ter um momento para dúvidas, um momento para rodada de impressões, o ajuste da proposta e a verificação do consentimento de novo. Resumindo, começa com uma proposta, essa proposta tem um momento de dúvidas, agora uma rodada de impressões, a proposta é ajustada com base naquilo que foi ouvido, e aí é verificado o consentimento. Se não houver objeções, a proposta caminha. Se houver objeção, então há uma nova proposta e o ciclo começa de novo. Ah, mas aí você pode estar se perguntando, nossa, mas são tantas etapas assim? Isso realmente é mais ágil do que decidir por consenso? Gente, pela prática, pela experiência, não é tão comum aparecerem objeções a cada processo de decisão por consentimento. O próprio processo, na hora que ele traz rodadas de dúvidas e impressões, ele permite que o proponente perceba e sinta o que está forte e importante naquele grupo. E ao perceber isso, o que importa para aquele grupo, ele tem a oportunidade de fazer um ajuste já tomando em consideração, tomando em conta aquilo que o grupo acha que é importante. Geralmente, ele faz esse ajuste e as pessoas consentem com a proposta. Pessoal, agora tem uma coisa muito importante. A objeção não deve ser vista como algo negativo. A objeção é extremamente útil para captar uma preocupação que às vezes o grupo não estava tendo. Então, a pessoa que está trazendo uma objeção, ela pode estar sendo porta-voz de uma solução que vai melhorar ainda mais a proposta que estava sendo apresentada. E sobre essa coisa da agilidade do processo decisório, a gente tem que se perguntar também: que tipo de decisão deve ser levada para o consentimento? Será que a gente leva tudo para o consentimento? Todos os passos da vida de um grupo a gente deve levar para o consentimento? Para responder isso, uma primeira coisa eu acho que é legal da gente diferenciar o que é decisão de governança, o que é decisão de operações. Decisão de governança são todas aquelas decisões que dizem respeito ao funcionamento do grupo, aos combinados, às formas que o grupo tem para tomar decisão, às decisões mais importantes e estratégicas que vão afetar o funcionamento do grupo como um todo ou na sua estrutura. As decisões de operações são aquelas do dia a dia que têm que ser tomadas para os projetos, para os processos, para as rotinas caminharem. Então, o que eu acho que é recomendável é que as decisões de operações fiquem com as pessoas que estão executando o projeto, tenham autonomia para fazer isso, com a ajuda do chefe, do gestor, claro, e que as decisões de governança, que têm um peso maior para o funcionamento do grupo, sejam levadas para o grupo pelo consentimento. Uma outra coisa possível de ser feita, que eu acho bem legal também, é a gente começar a decidir sobre nossas decisões. Como que o grupo toma a decisão? Quando é que o gestor decide? Em que situações que a equipe tem autonomia? Quando é que a gente vai para o consentimento? Outras situações pedem outros formatos de decisão? Então eu acho bacana que esses combinados fiquem muito claros, fiquem registrados e que eles vão se desenvolvendo, possam ser melhorados ao longo do tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: se a forma de decidir e o nível de autonomia do grupo estão explícitas, as pessoas se libertam da obrigação de ficar levando tudo para o chefe ou tudo para o grupo decidir. Então as pessoas sabem até onde que elas podem ir e sabem até onde que elas não podem ir. Bom, pessoal, o que pode dar errado no processo de consentimento? Tem uma coisinha que eu acho que dá um bug no sistema, e essa coisinha se chama medo. Se as pessoas tiverem medo para expressar o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, o processo de consentimento não funciona. Porque ele vive de impressões, ele vive de proposta, ele vive de objeção.
Então eu costumo dizer que um pré-requisito para esse formato funcionar é o que a gente chama de segurança psicológica. Trocando em miúdos, segurança psicológica é quando as pessoas estão à vontade para propor, ousar, se incomodar, discordar, objetar, questionar, se emocionar, se vulnerabilizar. Então, se as pessoas estão à vontade para fazer essas coisas, aí o processo fica rico. Porque aí vão aparecer as impressões, as ideias, as objeções, as propostas, as iniciativas. E se você estiver rodando a tomada de decisão por consentimento no seu grupo e perceber que a participação está baixa, ou seja, as pessoas não estão falando aquilo que elas estão pensando, é hora de acender um sinal amarelo. E aí, talvez seja a hora de se perguntar algumas coisas. Como é que as ideias no seu grupo são acolhidas? Alguém que chega com ideias novas é bem recebido? Ou é visto como um chato que está atrapalhando o processo? Gente, lembrando que acolher uma ideia não significa concordar com a ideia. Falar não e explicar o motivo é também uma forma de acolher. Como é que o grupo lida com o erro? Então a gente viu que no mundo de hoje é o mundo da experimentação. A gente precisa experimentar para poder aprender logo com o erro. Então o erro faz parte do processo. Só não erra quem não experimenta. Há reuniões regulares com espaço de fala? Ou seja, não basta ter reunião, gente. A reunião tem que ter um espaço em que as pessoas possam falar o que está incomodando, falar o seu ponto de vista, falar das suas questões, das suas tensões, das suas angústias. Esse momento existe no grupo? E, finalmente, tem momentos de avaliação na equipe? De vez em quando vocês param para ver o que está funcionando, o que não está funcionando? Os projetos são avaliados coletivamente? O funcionamento do grupo é avaliado coletivamente? Bom, mais um pré-requisito que eu acho importante para esse processo funcionar é a existência de um facilitador que entenda, que saiba o que está fazendo e os passos da decisão por consentimento. Esse facilitador precisa ser alguém especialista e com muita experiência? Não. Pode ser alguém do próprio grupo, desde que conheça o processo. Sendo alguém do grupo, tem uma observação que eu acho que é bem relevante. Por estar na facilitação, esse alguém não vai abrir mão de dar a sua opinião e de participar do processo. Só que ele deve fazer isso na sua vez. Né? Se for ter uma rodada de impressões, na hora que chegar a sua vez, ele vai dar a sua opinião. Vai sair do lugar de facilitador um pouquinho e vai dar a sua opinião. E também ele tem que tomar o cuidado de não ficar interferindo no processo como membro do grupo a todo instante, usando a autoridade de facilitador. Agora, o mais importante de tudo é um convite que eu quero fazer, que é o convite para a experimentação. Bora experimentar, pessoal? Isso tudo que eu falei existe em bibliografias, em outros lugares, em referências, mas, claro que teve muitos toques meus, da minha experiência, da minha vivência com o processo, e eu acredito que cada grupo, cada facilitador possa ter o seu processo, possa criar o seu formato, os seus detalhes de como fazer o processo de consentimento funcionar melhor. E isso, gente, só é possível de ser feito com experimentação. Então, o convite é esse. Finalmente, eu queria só falar das inspirações que eu tive para fazer esse vídeo. Recomendo demais dar um pulinho lá na Target Deal. Tem 2 artigos que foram bem legais para mim. Cuidados com as decisões em grupo, um artigo do Rodrigo. Elimine as decisões por consenso, um artigo do Davi. Esse aí é um site sobre sociocracia, consentimento é uma terceira opção. E sobre a segurança psicológica, eu li um artigo e vi alguns vídeos da Hannah Chamon. E esse artigo aí, como construir espaços psicologicamente seguros em times remotos, foi bem legal para mim. Eu vou colocar o link dos vídeos aqui embaixo na descrição aqui do vídeo. Pessoal, espero que tenha sido útil. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!